Fala pessoal, aqui é o Jorge da linha Nobre Oficial. Nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês como fazer um armário de banheiro de forma prática, rápida e barata. Vamos pro vídeo. O primeiro ponto a levar em consideração é o seguinte: o primeiro passo é tirar a medida, da sua pia para poder projetar um móvel. Então você vai fazer o seguinte: você vai medir a parte de baixo, o espaço livre para você colocar o armário embaixo da sua pia, certo? A minha aqui tem uma borda mais ou menos de 5 centímetros, ok? E eu ainda estou deixando uma margem de erro de 1 centímetro, ok? Para poder trabalhar, ajustar o armário ali e não ter problemas. Você não pode fazer ele exatamente do tamanho que está livre na parte de baixo, certo? Você tem que deixar uma margem de erro aí para você poder trabalhar melhor com o seu armário na hora de instalar. E quais as medidas que nós precisamos? Primeiro nós vamos trabalhar com o comprimento, 65 centímetros, a altura, 54 centímetros. Estou apresentando o meu caso aqui, certo? Para vocês se espelharem nele e tá fazendo o de vocês. E 46 centímetros, que é a largura ou profundidade, beleza? Então eu estou deixando aqui 54 centímetros de altura para ficar um espaço mais ou menos aí de 25 centímetros do chão, tá? Para possibilitar passar um rodo embaixo e facilitar a limpeza. Uma vez que foi definidas as medidas, comprimento, altura e largura, nós vamos precisar passar essas medidas para o papel para definir a relação de corte, certo? Que você vai utilizar. Para ficar mais fácil de abstrair as informações, nós vamos definir primeiramente as duas peças maiores do armário, que vai ser o fundo e posteriormente a lateral. Então nós vamos pegar aquelas medidas, que a gente fez com a trena lá no passo anterior e vamos passar para o papel. A gente vai colocar aqui na frente, que é o comprimento 65 centímetros, certo? E na lateral nós vamos colocar 46 centímetros de profundidade, ok? Então, uma vez que a gente tem a medida de 65 centímetros de comprimento pela profundidade, esse é exatamente o tamanho do fundo da peça que vai embaixo do armário, tá? A que vai servir de base para você apoiar suas coisas. O segundo passo é definir a medida da lateral, que nesse caso fica bem mais abstrato, que é 46 por 54. A gente utiliza a profundidade e a altura para definir essa medida para a lateral, ok? Então já temos duas peças, uma de 46 por 65 e outra de 46 por 54. Agora eu vou mostrando para vocês as peças a serem utilizadas e também a forma de montar. Vamos lá. Levando em consideração que o MDF utilizado para esse projeto é um MDF de 15 mm. Bom, e como vocês podem ver aqui na imagem, essa peça de baixo é a nossa base, ok? 65 centímetros. E a lateral ela vai por cima dessa parte de baixo. Então ela é parafusada de baixo para cima, para que dessa maneira não apareça parafuso nenhum, ok? Que a estética do móvel aí fique bacana, fique de forma profissional mesmo, tá bom? Em seguida nós vamos montar essa peça, que são duas réguas de 8 cm por 54 e basicamente um L. Ela vai nos ajudar aí na fixação do armário na parede e também vai ajudar na parte estética, que não vai ser necessário parafusar o armário por fora, tendo em vista que essa peça já tem essa função, certo? De ser parafusada pela parte de dentro. Mais pra frente no projeto vocês vão entender melhor como que ela vai ser utilizada. Essa peça vai ser utilizada na lateral do móvel, certo? Então ela vai ser parafusada pela parte de dentro, em uma outra imagem vai ficar melhor para vocês perceberem. E aqui é utilizado parafuso de 2,5, tá? 2,5 cm, para não atravessar o MDF, ok? Segue a foto aqui para uma melhor compreensão de como que foi instalado, tá? Agora vamos partir para a próxima etapa. Bom, essas duas peças aqui agora, elas são as peças que nós vamos utilizar para fixar as portas, tá? E a frente, posteriormente. E também fixar o armário na parede. Ela vai ser utilizada para 3 funções. Essas réguas aqui elas têm a altura de 54 centímetros, ok? Por 11 centímetros. Elas são mais larguinhas um pouco. Porém, antes de fixar as duas juntas, nós precisamos falar da parte de dentro,
certo? Essa peça que fica para a parte de dentro, se você observar, ela está recuada 2 centímetros. Isso porque esse móvel vai ser um móvel tamponado. Então você pode fazer o seu móvel recuado 2 centímetros, a régua de dentro, ok? E também nós vamos fixar a parte do batente da porta, que é a parte de cima. Então primeiro é fixado, certo? O batente, que é a próxima imagem que vocês vão ver agora, certo? Depois essa peça ela é parafusada na peça que fica mais para o lado de fora. Lembrando que essas duas peças que estamos tratando aqui agora, elas são parafusadas por baixo, tá? Elas são parafusadas de baixo para cima, certo? E depois fixadas uma na outra, após colocar a peça aqui do batente, que é essa peça superior que vocês estão vendo agora, ok? Para que seja maior a sua abstração em relação a essa peça, que é uma das partes principais, é o seguinte, eu defini essa imagem aqui, nós vamos tratar ela de cima para baixo. Primeiro, a parte circulada, ela apresenta como que deve ser fixada o batente na lateral, certo? Essa parte que tem a seta vermelha, né, apresentando essa lateral, é a mesma peça que foi apresentada do lado esquerdo, que é a peça de 54 centímetros por 11. Então, por isso que eu não mencionei ela, ok? E para saber qual que é o tamanho da trava superior, ou se não do batente, nós vamos fazer a seguinte conta, tá? Porque aqui eu estou apresentando para você como que você vai raciocinar para montar o seu móvel, considerando que o seu tem a medida diferente do meu, certo? Bom, como nós estamos utilizando MDF de 15 milímetros ou 1,5 cm, vamos chamar agora de centímetros, tá? Não vamos tratar por milímetros mais. Eu tenho 2 MDFs de 1,5 cm do lado esquerdo e 2 MDFs de 1,5 cm do lado direito. Então, 2 vezes 1,5, né? Daria 3 centímetros. Foi o que eu marquei lá embaixo. Ó. De um lado eu tenho que descontar 3 centímetros para a travessa e do outro lado também eu tenho que descontar 3 centímetros, certo? O que sobrar é o tamanho da travessa, que no caso aqui foi 59 centímetros, certo? Então, agora eu tenho definido que a minha travessa superior, o meu batente, tem 59 centímetros, ok? Ou seja, 65 centímetros menos 6 vai me sobrar 59 centímetros, que é o tamanho da minha travessa. Bom, nessa imagem eu vou estar apresentando para vocês a forma que a gente vai definir a fitagem de borda, tá? Então, no local que você for pedir o corte do seu MDF, você já pode estar pedindo também para aplicar a fita de borda nas peças que eu vou apresentar para vocês aqui. A peça 1 e a peça 2, no caso é a lateral esquerda, né? A peça de 11 centímetros por 54 de altura, certo? Então, um lado delas, um lado maior, vai ter que ter fita de borda branca, ok? A número 3, que é a parte da frente, né, da nossa base, tem que ter fita de borda também. Número 4, a lateral da nossa base, tem que ter a fita de borda, certo? Número 5 e número 6, basicamente a mesma coisa da número 1, né? Porém, a número 6 aqui já é a lateral do armário, a de 46 centímetros de profundidade. Ela tem que ter a fita de borda, certo? Também. E a número 7, ela vai ter que ter uma fita de borda para a parte de baixo, ok? A número 8 é a última peça, né? Que nós vamos aplicar a fita de borda. E aplicado a fita de borda na parte que fica exposta para frente. Então, quando você abrir o seu armário, você não vai ver uma madeirada, né? Você vai ver um acabamento com a fita de borda. Em outras fotos aí, vocês vão poder observar melhor onde foi aplicada a fita, certo? Bom, feito todo esse processo anterior de montagem, certo? Nós vamos definir aqui a medida para as portas agora, que é a última etapa do nosso projeto. Então, o primeiro que a gente precisa saber é qual o tamanho interno nós temos, ok? Para acomodar as portas. Então, nós vamos fazer a medida da peça que fica para o lado de fora, das laterais que ficam para o lado de fora, certo? E a gente tem o tamanho de 62 centímetros, levando em consideração que o tamanho total da peça era de 65 centímetros, menos 1,5 centímetro de um lado, menos 1,5 centímetro do outro, nos sobra 62 centímetros, certo? Eu vou estar apresentando para vocês aqui uma imagem para facilitar identificar qual que é o tamanho da porta no seu caso, ok? As fotos que eu tirei aqui do meu projeto, acabou que não ficou
ideal para mostrar aqui no vídeo, mas eu vou pegar um aqui como exemplo e vou estar apresentando para vocês. Bom, através desse desenho aqui eu estou simbolizando a imagem do projeto que eu fiz. Essa parte com 62 centímetros, no caso, é a parte que nós temos que aproveitar para colocar as portas. E onde está marcado de laranjado com apontamento aí de 3 milímetros, é a folga da lateral esquerda, meio e lateral direita das portas. É necessário ter uma folga de 3 milímetros, independente da espessura do MDF, independente do projeto que for feito. Sempre que for porta e tiver duas, é necessário ter essa folga de 3 milímetros, tá? Para você movimentar ela, para você conseguir abrir e fechar ela. Bom, então vamos considerar o seguinte: 62 centímetros menos 3 milímetros, menos 3 milímetros, menos 3 milímetros. No caso, a gente vai ficar com 61,1, ok? E agora nós temos exatamente a medida que nós temos que dividir por 2, que no caso são duas portas, certo? Então nós vamos dividir 61,1 por 2, que no caso aqui deu 30,55, né, na calculadora. Vamos arredondar aí para 30,6 milímetros. Então, o comprimento da minha porta tem que ser 30,6 milímetros, ok? Duas portas com 30,6 milímetros. E a altura, como que a gente vai definir? Se você observar do lado esquerdo, nós temos aqui a marcação do tamanho total dela, que no caso é 43, certo? Com mais 11, né? Que dá o total de 54 centímetros, que é a altura total do projeto. Aí, por que eu dividi aquele 11 ali? Eu tirei o 11, que é a parte da trava, a parte superior. Ok? Então a gente vai imaginar assim, a porta ela tem que bater na minha trava, no meu batente. Ok? Então a gente vai definir a porta ali com mais ou menos aí 46 centímetros, 45, 46 centímetros, para que ela passe da altura do meu batente, entendeu? Ela precisa parar em algum momento. Então é no batente que ela para. Ela vai encostar no batente e vai parar. Então ela tem que ficar um pouco mais alta que o espaço livre, certo? Então a gente vai definir ela aqui com 46 centímetros, que foi o meu caso, tá? Poderia ter definido ela com 45, mas eu defini ela com 46, certo? Em imagens mais pra frente, vocês também vão ver um pouco melhor isso. Ou se você quiser voltar o vídeo aí, dar uma olhada como é feito a abertura da porta, onde que ela encosta, vocês vão conseguir abstrair um pouco melhor aí como que funciona. No desenho, se você for iniciante, talvez fique um pouco confuso, mas na medida que você for fazendo, você vê que tem uma lógica por trás disso, ok? E a parte de baixo da porta ali também, ela fica com uma brecha de uns 2 a 3 milímetros, tá? Só que como tem o batente, né, tem um espaço ali para mim trabalhar com o batente, então eu nem marquei aqui no projeto, aqui nessa imagem, esse tamanho aqui de folga, né, do fundo da porta ali. Porém, acredito que ficou bem claro aqui a definição de como tirar a medida da porta. Caso você tenha alguma dúvida, pode deixar aí no comentário que a gente vai acertando, tá, as suas dúvidas. E conforme definido anteriormente, o tamanho das portas vão ficar cada uma com 30,6 centímetros de comprimento por 46 centímetros de altura. E agora nós vamos definir os locais dos furos. Como vocês podem ver nessa imagem, da parte de cima para baixo, até o centro do furo, eu dei a distância aqui de 10 centímetros, certo? E da lateral até o início da borda do furo, eu dei a distância de 4 milímetros. Por ser uma porta tamponada, certo? Ela vai ser embutida dentro do móvel, é necessária essa distância de 4 milímetros, exato. Uma dica que eu te dou é, se você não tem a ferramenta, leva na marcenaria, certo? Pede para a pessoa fazer o furo para você, onde você marcar, certo? Provavelmente não vão te cobrar, considerando que seja uma marcenaria pequena, que a pessoa está meio de bobeira. Acredito que a pessoa nem te cobre isso daí, porque assim é algo muito rápido. A ferramenta da marcenaria já é uma ferramenta ajustada para fazer esse furo, certo? A pessoa só vai encaixar sua peça lá, abaixar a furadeira, né? E tá feito o serviço. Caso você queira comprar a broca, ela se chama broca Frostner de 35 milímetros. Custa em média aí uma meio termo, dá pra fazer esse serviço aí uns R$65. O puxador da minha porta, eu fiz ele na própria peça, tá? Um experimento que eu quis fazer aí pra ver como ficava
esse detalhe aí nesse móvel. Gostei, certo? A gente economiza bastante também, porque não precisa estar comprando puxador perfil de alumínio, senão outros tipos de puxadores, né? Ele dá um pouquinho de trabalho para fazer, mas como eu tenho a máquina aqui, eu cortei e fiz ele aqui e o resultado ficou bacana, como vocês vão ver futuramente aí na imagem. Beleza? Mas se você quiser colocar aquele puxador convencional de gaveta, ou quiser colocar o perfil de alumínio, aí você tem outros vídeos no YouTube aí que ensinam como instalar o puxador e tudo mais. Vocês podem estar aplicando outro tipo de puxador, tá bom? Bom, aqui nessa imagem são as portas, né, já fitadas nos 4 lados, inclusive no ângulo, né, que eu fiz aí para utilizar como puxador, e com as dobradiças slow, tá? Aqui vai dar aquele efeito na hora de fechar de freio, beleza? Não vai deixar sua porta ficar batendo. A diferença de valor é muito pequena, né, muito irrisória, então eu considero que esse tipo de dobradiça aí é o ideal. São dobradiças retas, tá? Dobradiças retas slow. Bom, a partir daqui são as fotos de instalação, tá? Então, quando você for fazer a instalação, o ideal é você ir colocando um esquadro aí na peça, pro lado de dentro, né? E verificando se você não tem que ajustar, subir um pouquinho mais, descer um pouquinho mais. Um lado do móvel pode ser que ele fique torto. Considerando que ele está no esquadro, você já pode colocar as portas, tá? Se você não tiver o esquadro, corta uma pecinha quadradinha no esquadro, na marcenaria, e utiliza como esquadro aqui para fazer a instalação. Esse daqui é o resultado. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário aí. Se inscreve no canal para estar ajudando a gente. E com o passar do tempo a gente vai melhorando aqui os vídeos para vocês, dando mais detalhes. Futuramente eu pretendo fazer vídeos de fato, né? Como fazer os detalhes, como aplicar fita de borda, enfim, como fazer os pequenos detalhes aí que muitas pessoas às vezes têm dificuldade. Se inscrevam no nosso canal, né? E também, se puder nos seguir no Instagram, vai ser de grande ajuda, tá bom? À medida que o canal for crescendo, a gente vai produzindo mais conteúdos com mais detalhes para vocês. Muito obrigado por assistir até aqui. Um abraço.